Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 121. Hoje é sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021. O tema que eu escolhi essa semana para iniciar o nosso Conexão Gel foi a quinta cúpula dos líderes do ProSul, que ocorreu ontem, quinta-feira, pela internet, né, virtualmente. E eu queria explicar rapidamente, lembrar a todos, né, de onde surgiu. O ProSul surgiu uma ideia do presidente da Colômbia, o Ivan Duque, com o presidente do Chile, o Rafael Pinheira, e o Sebastião Pinheira, e isso surgiu em 2018, a Unasul bastante enfraquecida pelas questões ideológicas, a divisão aí contra o regime bolivarianista da Venezuela, Bolívia e os países mais à direita aqui da América do Sul, puxados por Colômbia e Chile, acabaram então criando o ProSul, a primeira reunião de líderes onde foi assinada a Declaração de Santiago, ocorreu em março de 2019. O primeiro presidente foi o Sebastião Pinheira do Chile, e assinaram naquela época 8 países da América do Sul, ou seja, Colômbia, Equador, Peru, Chile, Paraguai, Argentina e Brasil e Guiana, 8 países. E o que acontece é que o ProSul, na verdade, ainda não decolou, não conseguiu substituir a Unasul, que era o que existia desde 2008. Na época, quando foi criada a Unasul em 2008, todos os países da América do Sul participaram, todos os países assinaram, mas a Unasul realmente acabou perdendo o seu caráter geopolítico e muita ideologia, cada um para o seu lado, não teve aquela visão, né? Faltou a visão para os governantes da América do Sul de que nesse mundo, né, no mundo real, nesse mundo aí de grandes potências como China, como Estados Unidos, como União Europeia, por exemplo, você ir sozinho é bastante complicado. Então a necessidade de, para vários assuntos, você coordenar de maneira multilateral, na minha avaliação, é importante. Aqui no continente americano nós temos a Organização dos Estados Americanos, obviamente, mas a Organização dos Estados Americanos ela vê o continente americano como um todo, capitaneada pelos Estados Unidos, que é a grande potência do planeta, e a ideia da Unasul, uma ideia geopolítica, né? Uma ideia de integração do espaço geográfico América do Sul para cuidar dos problemas de nossa região. Uma excelente ideia que surgiu, na verdade, lá nas discussões da Escola Superior de Guerra nos anos 90 e acabou se tornando realidade em 2008, mas infelizmente acabou e o ProSul ainda não conseguiu substituir. E ontem teve a quinta reunião, foi presidida pelo presidente da Colômbia, que é o presidente pro tempore do ProSul, tema principal a questão do Covid, nenhuma grande resolução, apenas incentivando aí a melhor coordenação entre os países para combater a pandemia, troca de vacinas, apoio à Organização Mundial de Saúde. A questão das vacinas é o ponto que me pareceu mais relevante da reunião, mas eu aproveitei o fato dessa reunião de ontem para chamar a atenção de vocês que o Brasil precisa assumir o protagonismo que lhe é de direito na sua região, no seu entorno estratégico. E a América do Sul é entorno estratégico brasileiro. O Brasil precisa assumir esse protagonismo. Infelizmente, o presidente Bolsonaro não participou da reunião de ontem. O nosso chanceler Ernesto Araújo representou o presidente. Eu acho que é importante o Brasil afirmar sua posição como maior economia, maior dimensão, maior população. É importante o Brasil se posicionar como uma liderança aqui na América do Sul e tentar atrair os países que ainda não entraram no ProSul, como formalmente, como é o caso do Uruguai, mesmo Suriname, até mesmo a Bolívia, conversar com a Argentina, que não compareceu na reunião de ontem, embora a Argentina do Macri tenha assinado o ProSul em 2019.
mas o Fernandes, ele zero prestígio para o ProSul, inclusive ideias na Argentina de tentar reativar a Unasul. Então achei isso uma questão muito importante e trouxe para vocês aqui nesse podcast de hoje. O segundo tema, já disputas hegemônicas, como sempre faço, Estados Unidos, reunião do G7, primeira reunião do G7, virtual, sexta-feira da semana passada, primeira reunião do G7 com Biden. Aquela conversa que eu já venho falando com vocês, multilateralismo, o Biden dizendo que está voltando para o multilateralismo, a importância de prestigiar os aliados, nada de novo em relação a isso. E o evento em relação aos Estados Unidos que mais chamou a atenção, na verdade aconteceram dois eventos, aconteceram ontem. Primeiro, o telefonema do presidente Biden para o rei da Arábia Saudita. Achei isso muito significativo. O rei saudita ele já está bastante doente. O governo da Arábia Saudita, o dia a dia do governo da Arábia Saudita tem sido conduzido pelo filho dele, pelo príncipe Salman, um jovem, 35 anos, muito popular na Arábia Saudita, e o Biden ligou para o pai, ligou para o rei, né? E o motivo principal de ter ligado para o rei é porque hoje deve estar saindo aí um relatório muito duro nos Estados Unidos, mostrando que o príncipe Salman teve sim conhecimento da morte daquele jornalista saudita. Vocês lembram, o Khashoggi, que morreu no consulado da Arábia Saudita em Istambul, por agentes de segurança ligados ao príncipe Salmão. Khashoggi era um grande crítico do governo saudita, da monarquia saudita, e ele foi morto dentro do consulado saudita em Istambul, e hoje está saindo aí um relatório aí bastante duro em relação ao príncipe Salman, e o Biden ligou, foi para o pai dele, não foi para ele, né? E isso é importante, a gente não sabe o que foi falado, obviamente, os relatos oficiais não iam falar sobre isso, os relatos oficiais falaram de outra coisa, falaram que os Estados Unidos prossegue apoiando a Arábia Saudita, quer a paz no Iêmen, etc. Mas no fundo, o motivo principal desse telefonema exatamente ontem foi esse relatório que sai hoje. A Arábia Saudita é um país riquíssimo, grandes investimentos nos Estados Unidos, tem muito dinheiro da Arábia Saudita nos Estados Unidos, a Arábia Saudita compra muito armamento dos Estados Unidos, e não é por coincidência que essa semana também vazou uma notícia de que a Rússia está negociando venda de armas para a Arábia Saudita, né? Tudo na mesma semana, para vocês verem como as coisas são conectadas no sistema internacional. E outra notícia ligada aos Estados Unidos, ontem o primeiro ataque do governo Biden, né, um ataque aéreo realizado a posições de milícias pró-Irã dentro da Síria, né? Vamos lembrar aquele arco ali de apoio Irã, Iraque, Síria, o Hezbollah no Líbano, né? Algumas milícias iranianas dentro dentro da Síria, né? Apoio forte do Irã ao governo do Assad na Síria. E os Estados Unidos realizou um ataque aéreo contra essas posições na Síria. Tá? Então isso é um fato importante, porque vocês lembram que o Trump querendo sair da Síria, não querendo mais nada com o Oriente Médio, mas o Biden foi lá ontem e já deu uma resposta, porque ocorreram alguns ataques a posições americanas dentro do Iraque, perpetrados por essas milícias que existem pró-Irã, né, existem dentro do Iraque, existem dentro da Síria. Então os Estados Unidos ontem deram aí uma resposta a esses ataques. Em relação à China, trago como a grande novidade aí da semana na minha avaliação, o discurso do Xi Jinping anunciando o término da pobreza extrema no país. Na China eles consideram pobreza extrema $620 por ano. O Xi Jinping anunciando aí a retirada de 100 milhões de chineses da pobreza extrema nos últimos 8 anos, comemorando aí como uma grande vitória da China, sem sombra de dúvidas, sim uma grande vitória da China, mas a gente sempre fica em dúvida com relação aos números e às informações que vêm do país, infelizmente. Também anunciou um grande projeto de infraestrutura dentro do país. Vamos lembrar que a China tem aquele Belt and Road Initiative, lançado pelo próprio Xi Jinping em 2013, um grande projeto de infraestrutura em vários países do mundo. Mas a China percebeu, em outubro já tinha falado sobre isso, sobre trazer para dentro, aumentar o consumo interno, e agora veio também com aumentar os investimentos em infraestrutura dentro da própria China. Achei bastante interessante essa informação.
Em relação à Rússia, duas coisas, na verdade, no entorno da Rússia. Geórgia, renúncia do primeiro-ministro na semana passada, assumiu um novo primeiro-ministro, ele prendeu o líder da oposição nessa terça-feira, ocorreram protestos nas ruas, a União Europeia reclamou dessa prisão, os Estados Unidos reclamou dessa prisão. A Geórgia, vocês lembram, aquele país que fica logo ao sul, ali no Cáucaso, fronteira com a Rússia, e há uma disputa de poder entre o Ocidente e a Rússia, um teste para a diplomacia russa, a questão da Geórgia, um teste importante, e estamos acompanhando a crise no país, logo no entorno estratégico russo, uma posição importante. E também no entorno estratégico russo, ontem também protestos na Armênia. Vocês lembram que no ano passado a Armênia e Azerbaijão tiveram um conflito bastante intenso em relação àquela região de Nagorno-Karabakh. O resultado final do conflito foi favorável ao Azerbaijão. Na época, logo depois, final de novembro, dezembro, a população, de uma maneira geral, ficou muito contrária ao primeiro-ministro da Armênia por ter aceitado o acordo de paz que foi, digamos assim, gerenciado, né, conduzido pela Rússia. A Rússia tem relações tanto com o Azerbaijão como com a Armênia, vende armas para os dois países. A Rússia tem uma base militar, né, uma base com cerca de 4 mil militares russos dentro da Armênia, e esses protestos aí foram muito fortes. O primeiro-ministro da Armênia acusou de tentativa de golpe do exército contra ele, porque ele mandou demitir o vice-chefe das Forças Armadas, do Estado-Maior das Forças Armadas da Armênia, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas retrucou. Então o ambiente da Armênia está bastante tenso, e aí o resumo é que o Cáucaso, aquela região ao sul ali da Rússia, bastante tensa. Geórgia e Armênia, a gente também traz aqui para vocês, um quadro preocupante no entorno russo. Do terceiro quadro do balanço da pandemia, boas notícias novamente, os números continuam decrescendo, tanto de casos como de mortos. Isso é importante. Europa falando muito do passaporte de vacinação, né? Aquela ideia que eu tinha falado até na semana passada, que Israel está implementando. Israel já ultrapassou 50% da população vacinada. A Europa já falando de ter aí um tipo de certificado, uma identificação para poder receber. A grande preocupação da Europa é o turismo, né? O foco desse passaporte é muito a questão do turismo. No verão, a partir de junho, a partir de maio, junho, o turismo aumenta bastante na Europa, e aí estão vindo com essa história de passaporte. Vamos ver se realmente vinga essa questão aí do passaporte. Em termos daquelas estatísticas, mortos por habitantes, dos 20 países com o maior índice de mortos por habitante, apenas 3 não são da Europa. A Europa, os números mais elevados: Bélgica, República Tcheca, Eslováquia, Portugal, países com números muito altos. O Brasil nesse ranking está em 26º. Entre os 20, sem ser da Europa, apenas Estados Unidos, México e Peru. Peru, país da América do Sul, que tem o maior índice de mortos por habitante. E no número de vacinas, 225 milhões de doses foram aplicadas até ontem, né, em 100 países. 225 milhões de doses em 100 países. Ou seja, é sim uma informação muito positiva. No quadro do Estamos de Olho, Golfo da Guiné, novidade: Nigéria anunciou um plano ambicioso de investimento. Nigéria sentindo a pressão, muitos casos de pirataria no Golfo da Guiné esse ano. Ano passado já tinha aumentado, esse início de ano também, sequestro de tripulantes, etc. E foi anunciado essa semana um plano de investimento, 195 milhões de dólares, drones, lanchas, barcos, para poder aumentar a eficiência da proteção das águas jurisdicionais da Nigéria, que acaba, obviamente, trazendo a gente a lembrar da necessidade de termos um sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, o CIS-GAAS, aqui na nossa Amazônia Azul, para proteger as nossas águas também. Nigéria anunciando esse investimento de 195, vamos ver se 195 milhões de dólares, vamos ver se realmente isso aí acontece e como que caminha a questão da pirataria no Golfo da Guiné. Seguimos de olho no Irã, questão do acordo nuclear, um tema importante. Seguimos de olho também na crise em Mianmar. Crise em Mianmar prossegue, terceira semana seguida, né, com protestos nas ruas, violência, muita repressão das Forças Armadas. Outro item no Estamos de Olho: saiu formalmente o resultado no Equador, na sexta-feira da semana passada. O Guilherme Lasso, de direita,
foi considerado o segundo colocado no primeiro turno, então vai para o segundo turno com o grande favorito, o Andrés Araújo, que é candidato daquele ex-presidente, o Rafael Correa, que está exilado na Bélgica, ou seja, há sim uma grande tendência, uma grande chance do Equador voltar à esquerda a partir dessas eleições. O segundo turno está marcado para 11 de abril, com o vencedor assumindo em maio a presidência do Equador. Muito preocupado com várias crises na África, crise em Moçambique, crise na República Centro-Africana, na República Democrática do Congo tivemos o assassinato do embaixador da Itália essa semana, numa explosão aí, um comboio de veículos dentro da República Democrática do Congo, sofreu um ataque de um grupo terrorista. E o embaixador italiano acabou morrendo. Crise na Etiópia, naquela região do Tigre, ao norte da Etiópia, que tem desdobramentos para o Sudão, desdobramentos para a Eritreia. A crise da Etiópia também preocupa bastante. E eu fecho Estamos de Olho com a expectativa em relação ao protesto da Argentina neste sábado, 17 horas, protestos convocados pela oposição ao governo do Fernandes. Mais um protesto, né? Dessa vez o foco maior é a crise em relação às vacinas VIP, como eles chamam, né? Ou seja, alguns apadrinhados do governo do Fernandes e da Cristina Kirchner recebendo a vacina na frente de pessoas aí que deveriam receber a vacina. Então amanhã, 17 horas, sábado, na Argentina, esse protesto, Estamos de Olho. E fechando o nosso podcast essa semana com a boa notícia, novamente vem da economia azul, vem dos portos, recorde no maior porto do hemisfério sul, o Porto de Santos, bateu recorde agora em janeiro de movimentação de carga, nunca no mês de janeiro teve um movimento como esse, e também autorização para que navios de maior porte, de maior tonelagem, possam atracar no Porto de Santos. Essa autorização também foi muito importante, vai possibilitar a atracação, a chegada de navios maiores no Porto de Santos, que não apenas é o maior porto do Brasil, da América do Sul, da América Latina e de todo o hemisfério sul. Com isso, fecho o nosso Conexão Gel dessa semana, o 121, agradecendo a todos pela audiência, um bom final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.